Olá, eu sou a professora Soraya de Araújo Feitosa e hoje nós vamos falar sobre estratégias didáticas no ensino de ciências e matemática. Mas o que são estratégias didáticas? São conjuntos de ações planejadas e conduzidas pelo professor a fim de promover o envolvimento e comprometimento dos alunos. Arte de aplicar ou explorar os meios e condições favoráveis e disponíveis visando atingir objetivos específicos. Técnicas utilizadas pelos professores com o objetivo de ajudar o aluno a desenvolver habilidades e competências e construir conhecimentos. Hoje nós vamos apresentar duas estratégias didáticas: a resolução de problemas, também conhecida como RP, e as atividades experimentais. A resolução de problemas é uma importante estratégia didática, pois permite trabalhar e desenvolver as seguintes habilidades: atenção, concentração, raciocínio lógico, tomada de decisões, entre outros. A diferença do exercício para um problema. O problema não é um exercício. Só há problema se o aluno for levado a interpretar o enunciado da questão e a estruturar a situação que lhe é apresentada. Isso segundo os PCNs. A resolução de problema atende melhor a diversidade de acordo com Van der Walle, porque cada um de nós aprende de um jeito diferente e cada um tem as suas estratégias próprias para resolver problemas. A resolução de problemas no ensino de matemática, de acordo com os PCNs, tem como objetivo questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica. De acordo com Mendoza e Titoré, o processo de ensino e aprendizagem da matemática deve ter como centro a resolução de problemas, não simplesmente como aplicação de conteúdos, mas como meio de mobilizar os processos mentais. Exemplos de resolução de problemas. No estante da biblioteca do Colégio de Aplicação havia 120 livros. Colocaram mais 48 e depois retiraram 23. Quantos livros ficaram? Então, nesse problema nós podemos ver a diferença para o exercício. No exercício teria 120 mais 48 menos 23. Os números, a operação matemática estaria pronta, o aluno não precisaria interpretar o problema para poder criar um meio de solução. Essa é a diferença. E aqui nós temos o problema, tem os dados, o aluno vai interpretar o problema, organizar esses números e depois efetuar as operações matemáticas e, ao final, verificar se o resultado encontrado atende realmente o problema que foi lançado. Atividades experimentais. De acordo com Silva, a experimentação ou atividade prática ou ainda a atividade experimental pode ser definida como o ato de agir sobre algo de forma a abstrair saberes sobre as relações presentes na natureza. A partir da realização de atividades experimentais, é possível verificar diversos benefícios no processo de aprendizagem, dentre elas, a participação ativa do aluno no desenvolvimento de tarefas que o permitirá melhor assimilar os conteúdos teóricos apresentados em sala de aula e despertar o interesse do aluno. Exemplo de uma atividade experimental: trabalhar os estados físicos da água, apresentando-a no estado líquido, depois colocando-a no congelador, onde ficará sólida, e ao final levando ao fogo para apresentá-la no estado gasoso. A partir dessa atividade experimental, o aluno vai ter contato com os 3 estados físicos da água. Quais as vantagens de trabalhar com atividades experimentais? Permitem que os alunos, além de compreenderem a teoria,
participem do processo de construção do conhecimento. O envolvimento dos participantes na realização da atividade exercita o trabalho em grupo, a divisão de tarefas e o atendimento às regras e procedimentos necessários à elaboração de um experimento. São colocados em prática diversos conhecimentos adquiridos ao longo do desenvolvimento educacional dos alunos, como a interpretação de textos, procedimentos, o apontamento de dados numéricos e as unidades de medida, e, por vezes, algumas reações químicas e fenômenos biológicos, dependendo do experimento e de sua aplicação. Como utilizar a resolução de problemas e as atividades experimentais na educação básica, relacionando-as com os conteúdos trabalhados e com o contexto discente, permitindo experiências práticas nas quais os alunos possam comprovar suas hipóteses. Indicação de leitura e de artigo. Atividades experimentais como estratégia para auxiliar no ensino de ciências. Esse artigo ele apresenta experimentos que foram desenvolvidos numa escola pública do estado do Amapá com alunos do 5º ano do ensino fundamental. Entre os conteúdos apresentados no experimento estão ciclo da água e seus estados físicos, além do tratamento da água. Outra indicação de leitura de artigo: atividade de situações-problema como estratégia didática no tratamento da informação em unidades de medida de tempo. Esse artigo apresenta a teoria de formação por etapas das ações mentais, contempla as 5 etapas e apresenta também a atividade de situações-problema no tratamento da informação, conhecida como ASPIT. Concluindo, quando pensarmos nas abordagens sobre o ensino de ciências e matemática, é importante considerar a resolução de problemas e as atividades experimentais como importantes estratégias, visto que desenvolvem habilidades e competências e permitem ao aluno ampliar seus conhecimentos, compreender conceitos e desenvolver uma aprendizagem com significado. Essas são as referências utilizadas para a montagem desta videoaula. Obrigada!